Boa noite. Obrigado por você estar acompanhando aqui o canal do YouTube do professor Sivaldo. Hoje é dia 1º de novembro de 2023, quarta-feira. Amanhã, dia 2, feriado, dia dos finados. Aqui no Rio, sexta-feira, dia 3, ponto facultativo. Então temos aí um feriadão, semana curta de trabalho. Na apresentação de hoje estarei falando sobre mais uma daquelas séries Curiosidades Históricas. Segunda curiosidade de Santa Cruz, Curiosidades Históricas de Santa Cruz. A história da telefonia passa por Santa Cruz. Dom Pedro II, Alexandre Graham Bell e o telefone. Em janeiro de 2005, semana 17 a 23, eu mandei um artigo para o jornal O Grito. Esse jornal circulava aqui, veja que edição 679. Quer dizer, o jornal circulou durante um longo tempo aqui em Santa Cruz, editado pelo professor Enéas Alves Pereira, que era diretor do Colégio Delta. O Enéas não era jornalista, mas se interessava muito por publicações. Já na década de 60, 1960, 70, ele publicou um jornal chamado O Progressista. Foram poucos números e então resolveu publicar esse jornal O Grito. Antes do Grito também ele teve uma participação como editor do Boletim do Laios. Era um poeta, tem livro publicado de poesias e sempre me pedia um artigo, outro sempre mandava. Então aqui, a história da telefonia passa por Santa Cruz. Dom Pedro II, como todo mundo sabe, além de intelectual erudito, ele era erudito porque Dom Pedro também gostava de fazer estudos sobre línguas. Estudou árabe, estudou sânscrito, grego. A formação intelectual dele já constava grego, latim, francês e inglês, eram línguas normais. Mas ele se interessou também por sânscrito, que é uma língua já era morta e tudo mais, e também o árabe. Além de tupi, ele estudava, era realmente um erudito. Além dessa questão literária, inclusive com muitos contatos literários, ele tinha interesse por invenções. Vivia fazendo pesquisas astronômicas, inclusive aqui em Santa Cruz. Tinha um pequeno laboratório, ele também tinha um laboratório astronômico lá no Paço da Quinta da Boa Vista, tinha um andarzinho, um segundo andar, uma subidinha numa escada que ia lá pro laboratório dele, o Observatório Astronômico. E aqui em Santa Cruz, inclusive, foi um incentivador da transferência do observatório para Santa Cruz, no finalzinho do segundo reinado, quer dizer, no finalzinho do século XIX, inclusive com verbas previstas pelo parlamento e tudo, mas veio a República e o projeto não teve resultado definitivo, né? Foi interrompido. Então, ele foi o primeiro brasileiro a adquirir e usar uma câmera fotográfica. Inclusive tem um livro do Pedro Vasques, chamado Dom Pedro II, a fotografia no Brasil. Um livro muito bonito, com várias fotos, né? O Pedro Vasques organizou um livro bacana mesmo. Foi também o primeiro governante a conhecer, experimentar e mandar instalar aparelhos telefônicos no nosso país. A história da telefonia possui um capítulo interessante que começa na Filadélfia, Estados Unidos, mas cuja consolidação ocorre entre duas dependências, uma no Paço de São Cristóvão e outra no Palácio Imperial de Santa Cruz. Eu coloquei inclusive aqui para ilustrar esse telefone que atualmente se encontra no acervo do Museu Imperial de Petrópolis, né? O imperador, que já conhecera Alexandre Graham Bell em Boston, onde o inventor produzia aparelhos para surdez, o Graham Bell era casado com uma mulher, uma senhora, que era surda. Então ele tinha a preocupação de fazer com que ela pudesse ouvir. E começou a fazer pesquisas, até que chegou a invenção do telefone, né?
E o Dom Pedro, quando faz a visita a Boston, quando faz a visita aos Estados Unidos, antes mesmo de participar da exposição internacional, universal, né, que foi a exposição da Filadélfia, comemorativa do centenário da independência dos Estados Unidos, 1876, 1776, 1876, antes dele participar dessa exposição universal, ele já tinha mantido contato com o Grambel, tinha visitado a escola do Grambel, então ele já conhecia o Grambel. Ele não foi conhecer o Grambel lá na exposição. Ele vai reencontrar o Grambel na exposição e, inclusive, Dom Pedro, nessa exposição, ele foi um convidado especial do presidente dos Estados Unidos, né? Ele vai chamar a atenção para o aparelho apresentado como telefone, que na época não existia o telefone, então é um nome diferente, né? Influenciando o júri por seu interesse a premiar o invento. Existem vários artigos escritos, inclusive o Pedro Calmon, Gustavo Barroso, né, aqueles historiadores mais antigos, né, escrevendo sobre as versões, cada um dando a sua versão de como de fato aconteceu. Uns dizendo que eles se conheceram lá, outros já mostrando que Dom Pedro já conhecia o Grambel. E também o próprio fato em si. Convidado por Bell a experimentar o aparelho à vista de todos, o imperador recitou o trecho de Shakespeare e no final exclamou a famosa frase: "Céus, isto fala". Uns colocam céus, isto fala, outros falam, meu Deus, isto fala. Dizem alguns historiadores que Dom Pedro adorava uma conversa por telefone, principalmente quando se tratava de ligações atendidas pela famosa baiana Luísa Margarida Portugal de Barros, a Condessa de Barral, com quem também manteve intensa correspondência. E o Raimundo de Magalhães Correia escreve um livro sobre as cartas de Dom Pedro II para a Marquesa de Condessa de Barral, insinuando que os dois foram amantes, né? Um capítulo à parte foi o desenrolar da novela para a instalação da primeira instalação telefônica, das primeiras linhas, dos primeiros aparelhos e até mesmo o percurso que deveria seguir o posteamento de São Cristóvão até Santa Cruz. Essa parte aqui, sobre a instalação, a parte mais operacional, mais técnica, fazendo pesquisas no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, naquela época, como eu já informei, tinha que fazer pesquisa no próprio local, eu encontrei diversos códices. Códices são textos que são colocados geralmente em uma pasta, né, com uma determinada numeração, um título para facilitar a pesquisa, né, de quem se interessa. Então eu encontrei vários códices com artigos, com relatórios, notas fiscais mostrando qual seria o percurso, porque vindo pela Santa Cruz naquela época não tinha Avenida Brasil e nem a Rio Santos, muito menos o percurso aqui pela Barra de Guaratiba, Floresta Tijuca. Então vinha por dentro, né, pela antiga estrada real de Santa Cruz. Então o percurso seria esse. Mas mesmo assim, onde ficaria o posteamento? Que tipo de material seria usado? Isso tudo está constando lá, faz parte desses códices, né? Então, esse percurso deveria seguir o posteamento de São Cristóvão até Santa Cruz. E que não poderia ser diferente, houve disputa política e de interesses para definir qual seria a empresa beneficiada com tal concessão. Obviamente, porque, como se sabe, né, isso aí envolve interesses financeiros, né? Quem é que vai, econômico, quem é que vai bancar isso? O aparelho que se encontrava no gabinete particular de Dom Pedro II é de procedência inglesa, como quase todo o material começou aquela vontade de dar aquela tossezinha muito chata. Outro dia, inclusive, no domingo passado, eu fiz um videozinho
de um poste de telégrafo que tem ali na rua Senador Camará, na antiga Rua do Comércio, e mostrei lá, London, porque muitas coisas muito mais simples vinham de Londres, então o telefone era procedência inglesa. É uma peça feita em madeira, metal, baquelite, porcelana, veludo e galão. É uma peça bonita. Foi instalado na Fazenda de Santa Cruz, na última década do Império, e de lá retirado em 16 de novembro de 1889. Dali, 16 de novembro, quer dizer, o dia seguinte à proclamação da República. A proclamação da República, dia 15, foi retirada dia 16. E segundo eu soube, esse telefone foi instalado onde hoje se encontra o Museu da Casa da Moeda, que foi o Arquivo Nacional, quer dizer, esse aparelho, né? Hoje encontra-se em exposição permanente no Museu Imperial, lá em Petrópolis. E tem uma réplica, que você tinha, não sei se ainda tem, porque no Museu do Telefone do Rio de Janeiro, eu escrevi esse artigo aqui em 2005, o Museu do Telefone funcionava lá no Flamengo, na Glória, por ali. Eu escrevi esse artigo, na época assinei Simvaldo do Nascimento Souza, coordenador do curso de turismo da Faculdade Machado de Assis. O curso não existe mais, já foi extinto, mas na época que eu escrevi esse artigo era o coordenador. E eu coloquei aqui a imagem de Dom Pedro II, como o telefone foi instalado já na década de 80, já estava bem velhinho, né? Uma foto mostrando aqui o imperador, convidado de honra do presidente William Simpson Grant, dos Estados Unidos, na inauguração da Exposição Universal, comemorativa do centenário da Independência, 1776-1876, que é essa foto aqui. Então aqui é uma foto, teria que ser mais ampliada, mas Dom Pedro está bem no centro aqui. Esta foto daqui foi tirada por mim, foi uma peça que foi apresentada em 2002, um aniversário de um sobrinho meu, e a minha sobrinha, a Marta, nada mais, nada menos, ela alugou o museu apresentava o museu não, Paço Imperial. Possibilitava que as pessoas quisessem promover festas, naturalmente isso aí tem uma grana, tem que pagar, né? Então, eles estavam apresentando uma peça chamada Passo a Passo no Passo. Passo a Passo com 2 S e Passo com C cedilha, que é o palácio, né? Então, Dom Pedro II e o primeiro telefone, representação caricatural na peça teatral Passo a Passo no Passo. Então, foi uma peça interessante, como proposta de comemorar o aniversário, que vai percorrendo a história do Brasil de forma caricatural, e aí tem uma cena que é exatamente Dom Pedro no telefone. E aqui, como eu já falei, o telefone que se encontrava instalado no Palácio Imperial de Santa Cruz, hoje está em exposição no Museu de Petrópolis, Museu Imperial. Em maio de 1876, na Filadélfia, Estados Unidos, Dom Pedro II visitava uma exposição universal comemorativa no centenário da independência dos Estados Unidos, né? Não é uma exposição, tem que dizer qual exposição. Quando deparou com um telefone de Graham-Bell. Surpreso, maravilhado com aquele estranho aparelho que falava poucos meses depois, ele inaugurava a telefonia no Brasil, precisamente no Rio de Janeiro, ligando a Quinta da Boa Vista com o então Ministério da Guerra. Também sobre isso aqui, essa ligação, existem muitas versões. Uma versão diz que foi a ligação com Quinta da Boa Vista com a Fazenda de Santa Cruz.
Outros autores, aqui já está dizendo que foi com o Ministério da Guerra. Outros dizem que havia vários aparelhos telefônicos, porque naquela época tinha que ter, cada ligação tinha que ter uma linha especial. Quer dizer, aí teria que fazer pesquisas técnicas para saber se realmente isso aí procede. A Telerge acaba de inaugurar o Museu do Telefone. Esse Museu do Telefone da Telerge, que não existe mais, né? A Telerge, não sei se o museu ainda existe. Ele ficava na rua 2 de dezembro, 63, no Catete. Foi o museu que eu fiz a referência. Na época, eu cheguei a fazer visitas a esse museu com os meus alunos e era realmente um museu muitíssimo interessante, porque já na época, eu estou falando da década de 80 e 90, eles ofereciam uma possibilidade para que os alunos interagissem com as peças. Então, nós já chegávamos na entrada, no primeiro piso, era uma antiga estação telefônica. Então, os visitantes, aí no caso os meus alunos, né, já tinham a possibilidade de ver como é que se fazia a ligação naquela época. Porque hoje nós temos o nosso celular, nós fazemos uma ligação direta, mas naquele tempo você tinha que ligar para uma central. Aí a central que transferia. É muito interessante, muitíssimo interessante, principalmente para crianças e adolescentes. Para todo mundo, né? Mas crianças e adolescentes ficam fascinados com essa invenção. Então, o objetivo da Telege era para que as pessoas pudessem ficar conhecendo o telefone e sua evolução na história. Aqui tem um aparelho antigo, mostrando como é que funcionava. Vejam que existe aqui uma manivelazinha, né? Esse fone aqui colocava no ouvido, esse aqui a pessoa falava. Museu do Telefone, no Rua 2 de Dezembro, número 63, Catete. E aquela foto, telefone que se encontrava instalado no Palácio Imperial de Santa Cruz, hoje em exposição no Museu Imperial de Petrópolis. Citei o Gustavo Barroso e também o Dr. Pedro Calmon, que escreveram sobre telefonia, e outros mais, né? Muitos escreveram, porque é um assunto fascinante. E o nosso historiador Benedito Freitas também escreveu um texto, ele tem um capítulo que ele fala dos telégrafos, dos telefones, das invenções em Santa Cruz, e ele escreveu, está publicado aqui no livro Fazenda Jesuítica Real Imperial, volume 3, Império. Coloquei a capa do livro aqui para vocês poderem conhecer. Então, no texto do Benedito consta o seguinte: também o telefone em Santa Cruz veio cedo, que ele tinha falado anteriormente do telégrafo, né? Então, por isso que ele está falando também. Veio cedo e seu uso no palácio seguiu sua adoção nos Estados Unidos, com a história de seu invento ligado a Dom Pedro, que ao visitar a exposição da Filadélfia foi apresentado ao conhecido cientista Graham Bell. Na verdade, o Graham Bell é mais considerado como professor, inventor. Depois ele vai deixar as invenções e vai trabalhar na agricultura como criador de ovelhas, mas sempre com um olhar voltado para a pesquisa, né? Convidado a colocar o fone no ouvido, Dom Pedro não pôde reprimir seu assombro ao exclamar: Meu Deus, isto fala! Vejam lá que no anterior já consta céus, isto fala, quer dizer, são as versões. Animando o seu inventor, que se tornou seu grande amigo e admirador. O monarca, regressando ao Brasil, adquiriu vários aparelhos, ordenando a instalação de um deles no seu gabinete no Imperial Palácio de Santa Cruz. Tão histórica como famosa peça está atualmente exposta no Museu Imperial em Petrópolis. Quer dizer, esse é um textozinho do Benedito, do livro que eu acabei de citar. Aqui tem um desenho que aparece publicado na edição dos Anais do Museu Histórico Nacional, mostrando Dom Pedro II na exposição de Filadélfia em 1876, interessado no telefone de Graham Bell. E tem um outro desenho também, mostrando Dom Pedro, aqui está Dom Pedro com a Imperatriz Teresa Cristina, mostrando Dom Pedro II e a Imperatriz sentados. Veja que é uma exposição bastante gigantesca, né?
O prestígio do imperador Dom Pedro II, quando em visita ao exterior, era tão grande que por onde passava concedia entrevistas, recebia convites para presidir inaugurações e quase sempre era retratado e citado pelos grandes jornais da época. Eu coloquei duas capas de jornais aqui franceses para que vocês possam ver. Na primeira página do jornal, fotos, quer dizer, retratos a bico de pena, né, do imperador. E na Filadélfia, em 1876, além de participar da cerimônia de inauguração da feira, como convidado especial do presidente americano Ulysses Grant, também deu a partida no gerador que forneceria energia para a feira. Então, veja que foi uma deferência, né, um convite especial, tendo em vista exatamente a credibilidade, né, do imperador quando ele visitava. E tem diversos jornais, essa viagem durou praticamente 2 anos, e ele passou por vários países. Quase todos os países por onde passava era sempre assediado pela imprensa, e a imprensa sempre fazia divulgação. Tem fotos dele em jornais russos, jornais na Inglaterra, enfim, era realmente uma credibilidade extraordinária. Aqui, em relação à questão êxitos e fracassos no caminho da invenção. Embora todas as glórias lhe tenham sido tributadas, quer dizer, ao Graham Bell, ele seja reconhecido mundialmente como pai do telefone, Graham Bell deve boa parte do seu êxito às experiências e tentativas de outros pesquisadores igualmente imaginosos, nascidos em épocas e lugares diferentes. Todos tinham em comum a mesma ambição: produzir o aparelho que permitisse transportar palavras. Aqui tem um desenho daquela brincadeira, né, que qualquer criança fazia antigamente. Hoje com a invenção do celular, não sei se ainda existe criança, adolescente que brinca com isso aqui. Mas eu lembro quando eu era guri que nós fazíamos isso. Eram as latinhas, fazia um buraquinho na parte central e esticava um fio e falava como se estivesse falando telefone. A necessidade de comunicar nasceu antes mesmo da palavra, e a de transmitir informações sobre grandes distâncias conduziu à procura desde o início dos tempos dos meios mais rápidos de fazê-lo. No século XVII, um monge da abadia Citroux propôs um sistema capaz de transmitir a palavra baseado na utilização de tubos, mas dificuldades econômicas impediram o desenvolvimento do seu projeto, que era muito caro. Na mesma época, um inglês imaginou uma espécie de telefone de barbante que permaneceu em uso durante algum tempo em regiões mais afastadas. Para compreender o princípio e para os que não estão familiarizados com a técnica de percepção da palavra, os sons resultam de vibrações no ar produzidas pelas cordas vocais. As ondas atingem o tímpano e o fazem vibrar. Esta membrana transmite então a mensagem recebida para o cérebro. Assim, o que o imaginoso inglês fez foi fixar em cada extremidade de um barbante um cone fechado por uma membrana de pergaminho. Bastava falar diante de um deles para que suas vibrações fossem transmitidas pelo barbante até outra membrana que reproduzia os sons. Este engenhoso aparelho foi utilizado em diversos países do mundo até se tornar um brinquedo para as crianças. No entanto, a distância era obrigatoriamente limitada. Esse texto remete exatamente a esse desenho aqui que eu acabei de citar para vocês, né? E principalmente para lembrar que qualquer invento desses inventos ligados à tecnologia, por exemplo, no caso da fotografia, no caso do telefone e outros mais, qualquer aparelho, né? Qualquer aparelho eletrônico, máquina fotográfica, né? Quem inventou? Então, se nós buscarmos o avião, quem foi? Foi Santos Dumont? Enfim, tem sempre alguém antes que tentou inventar. No finalzinho, eu vou mostrar uma curiosidade para vocês sobre o telefone, que seria o que hoje nós chamamos de telefone celular. E um inventor que vivia em Santa Cruz teve uma ideia lá na década de 1920. Então, para dizer o seguinte, que essas invenções, elas vêm acontecendo uma sequência até chegar um ponto final.
Aqui tem uma reportagem, inventou o telefone, o Graham Bell, e 25 de junho de 1876. Essas duas imagens aqui da esquerda, aqui que está Dom Pedro II e Graham Bell, embaixo, não, vamos primeiro de cima, em cima Dom Pedro II interessando-se pelo invento de Bell na exposição do centenário de Filadélfia, antes do inventor lhe falar ao telefone. E embaixo, uma cena mostrando Alexandre Graham Bell junto ao seu auxiliar, Thomas Watson, quando examinava o aparelho de experiências antes de conseguir a transmissão do primeiro recado em 10 de março de 1876. Essas matérias, esses textos todos, eu tirei de uma revista chamada Sino Azul, que é da companhia de telefone, né? Meu Deus, isto fala. Bom, eu estava falando sobre as imagens. Essas imagens não são fotos originais da época, né? Isso aqui foi uma criação, um filme que foi produzido para comemorar, acho que 25 anos da invenção do telefone, ou cinquentenário, exatamente, não lembro, né? Então eles produziram um filme, um tipo de um documentário, e dois atores interpretaram, alguns atores, né, interpretaram Dom Pedro II e Graham Bell. Aqui no caso são atores e aproveitaram as imagens para mostrar. Então esse texto aqui está fazendo a descrição exatamente do fato em si, Dom Pedro acompanhando Dona Teresa Cristina, e que o fato ficaria sepultado na história se Dom Pedro não tivesse participado. Vejam, aqui, como eu falei, Dom Pedro II, Filadélfia, e Alexandre Graham Bell, na exposição de Filadélfia. São fotos tiradas do filme 50 anos de progresso telefônico. Então foram 50 anos. Depois, a Sino Azul fez essa reportagem em 1976. Então não são fotos originais. Não é Dom Pedro II aqui. É um ator representando Dom Pedro II. Aqui também não é Graham Bell. É um ator representando Dom Pedro II nesse filme 50 anos de progresso telefônico. Graham Bell então aparece como um dos grandes vultos da humanidade. Ele nasceu em Edimburgo, em 1847, realizou seus estudos na sua cidade natal, seguindo depois para o Canadá, em 1870, onde dedicou-se à educação dos surdos mudos. Dizem que sua esposa o era, e que a esta circunstância se deve a invenção do telefone pelo filantropo escocês, que era ao mesmo tempo muito dedicado aos estudos das ciências físicas. Segundo dizem o professor Bell, com o intuito de fazer com que os surdos de nascimento escutassem a voz humana, transmitindo-lhe ao cérebro vibrações, começou a realizar experiências com aparelhos rudimentares para a transmissão de sons. Muitas foram as tentativas feitas por Graham Bell antes de conseguir um completo triunfo, mas não desanimou e continuou trabalhando com entusiasmo e constância até a vitória. Em 1872, foi professor de fisiologia vocal na Universidade de Boston, nos Estados Unidos, e, sendo escocês de nascimento, naturalizou-se cidadão norte-americano. Em 10 de março de 1876, Graham Bell apresentou seu invento à Academia de Artes e Ciências. Pouco mais tarde, o físico francês Bourseau, que 22 anos antes anunciara a teoria do telefone, conseguindo apenas ser chamado à ordem por falta de seriedade, recebia a condecoração de oficial da Legião de Honra. No dia que Graham Bell se apresentou na competente repartição para tirar patente de sua invenção, 2 horas mais tarde, o mesmo era feito por uma senhora chamada Elias Graff, apresentando também um aparelho telefônico de construção diferente, mas baseado nos mesmos princípios eletromagnéticos.
A senhorita Gray disputou com Graham Bell a propriedade do invento, se bem que inutilmente. Além do telefone, Graham Bell inventou também o gramofone, um sistema de litografia, uma balança de indução, uma sonda para localizar projéteis nas feridas. Foi colaborador de inúmeras revistas científicas e autor de vários trabalhos valiosos. Pertenceu a muitas academias e centros científicos do mundo todo. O homem pobre teve que lutar encarniçadamente para alcançar triunfo. Como muitos outros gênios que assombraram com seus inventos a humanidade, Bell era considerado um louco e um visionário. Alexandre Graham Bell morreu em Sydney, Nova Escócia, em 1922. E para perpetuar a memória dele, foi erigido aqui um monumento de Brantford, Ontário, no Canadá, a memória de Graham Bell e de seu invento, o telefone. Então, tem aqui uma entradazinha com o memorial dele, né? Essa matéria foi tirada de Leitura para Todos, né? Então, esse monumento foi erigido para perpetuar a memória do Graham Bell lá no Canadá. O tema, o assunto de telefonia, de telefone, principalmente ligado a Dom Pedro II, aparece muito, né, em publicações, principalmente publicações para crianças, não é? Como uma revista chamada Revista para Todos, Ilustração. Aqui é uma revista publicada pela jornal Tribuna da Imprensa em 15 de fevereiro de 2005, mostrando um pouco dessa história. Um artigo da professora Paula Barros, tem aqui um textozinho. Também aconteceu com o inventor do telefone. Vamos ver aqui no início. Dom Pedro II acreditou no sábio e prontamente enviou-lhe de seu bolso vultosa quantia que ajudou muito a realizar a sua extraordinária obra. No caso, falando do Graham Bell, né? Por isso, quem vai ao Instituto Pasteur em Paris, vê lá o busto de Dom Pedro II, o animador desse grande cientista e benfeitor da humanidade. Aí está se referindo ao Pasteur, né? Assim também aconteceu com o inventor do telefone Graham Bell. Ninguém acreditava no seu aparelho, mas Dom Pedro II, em viagens aos Estados Unidos, falou ao telefone e isso foi um sucesso. Por todas essas coisas, um sábio chamado Darwin disse que todos os sábios do mundo deviam respeitar e estimar o imperador. Charles Darwin era amigo de Dom Pedro e chegaram a se encontrar numa viagem e tudo mais. Então, vejam que esse artigo, essa matériazinha da revista que foi publicada pela Tribuna da Imprensa, faz com que os jovens, os alunos, passem a conhecer a figura de Dom Pedro, mostrando a preocupação que ele tinha com os homens de ciência e os homens de cultura também. Porque nós sabemos que aqui no Brasil, do próprio bolso, o imperador tinha uma verba, né, um orçamento próprio. Esse dinheiro, chamado do bolsinho do imperador, ele patrocinava a ida de artistas, de músicos. Por exemplo, Carlos Gomes foi estudar na Itália, vários atores, músicos iam para Roma, iam para a Itália, né, para a Europa, com a ajuda financeira do imperador, como incentivo, né? Eu achei interessante essa notinha aqui, porque pelas pesquisas, foi uma das mais antigas, que saiu no Jornal do Comércio, 21 de dezembro de 1877. Ainda com a grafia telefone com PH, os senhores R. Chaves e companhia, aí a empresa O Rei dos Mágicos, que foram os primeiros a ocupar-se da construção do telefone do professor Graham Bell, e que de dia para dia aperfeiçoam mais este curioso instrumento, acabam de descobrir que por meio de uma placa metálica especialmente preparada, obtém-se o mesmo resultado alcançado pelo disco de ferro doce, empregado pelo referido professor. Por meio daquele aperfeiçoamento, os senhores Chaves conseguem impedir a oxidação das peças acessórias do instrumento e aumentar a amplitude das vibrações do disco, e conseguintemente a distinção dos sons transmitidos. Então veja que são aperfeiçoamentos, porque como foi um invento, com o tempo vão surgindo novidades, até chegar hoje o nosso telefone celular. O próprio telefone celular
Quem lembra, né, quando ele foi lançado, era um calhamaço, tinha que botar no cinto com um suporte, era um troço, uma coisa. Hoje em dia pega um telefonezinho, coloca, é tranquilo, né? E tem muitas e muitas e muitas curiosidades sobre, tanto sobre Graham Bell como o telefone Dom Pedro II também. Alô, alô! O inventor do telefone Graham Bell não era físico ou engenheiro, como muita gente pensa, era médico e antes do telefone inventou um microfone e um amplificador. Era casado com uma surda muda e depois de tornar-se famoso por suas invenções, deixou tudo e foi para o campo criar ovelhas. Longe dos telefones e sem o celular que nem pensava em inventar. Bons tempos. Esse textozinho eu tirei de uma coluna do Gilberto Amaral, do Jornal do Brasil, 28 de outubro de 2007. Essas são as curiosidades. Nós estamos falando aqui das curiosidades, né? Existia um programa na antiga Rádio Jornal do Brasil, AM, que era o Pergunte ao João. Eu achava muito interessante porque as pessoas mandavam perguntas e o João respondia. Obviamente que ele fazia pesquisa antes, claro, né? Aí diz aqui, envie sua pergunta sobre qualquer assunto, você pode confiar na resposta certa, porque o João sabe. O título é Pergunte ao João. Aqui é uma notinha do Jornal do Brasil de 15 de janeiro de 1970. Então, Hernani Saulo Martins, de Gienópolis, estado da Guanabara. É verdade que o inventor do telefone Graham Bell dedicou-se à criação de carneiros? Resposta do João, né? 40 anos depois de inventar o telefone, Alexandre Graham Bell, por volta de 1915, passou a interessar-se por outra coisa. Explorava então uma fazenda em Baldic, na Nova Escócia, onde tentava criar ovelhas que dariam mais de um cordeiro ao mesmo tempo. E contava alcançando pleno êxito. Estava alcançando pleno êxito, né? Então era a experiência científica também, né? Aqui, Cleia de Lima de Cataguases pergunta: a invenção do telefone, o inventor do telefone Graham Bell, que ensinava surdos mudos, até então esqueceu os surdos com a glória no caso da invenção do telefone. A resposta do João, não. Alexandre Graham Bell, citado pela leitora como inventor do telefone, sempre foi amigo dos surdos mudos. Lúcia Benedetti, na biografia de Graham Bell, frisa: Graham Bell jamais se esqueceu dos surdos. E uma prova de sua dedicação àqueles que não ouvem está na doação que fez em 1900 à Associação Americana do Ensino dos Surdos. Graham Bell ofertou-lhe naquela época $300 mil. Tirada do Jornal do Brasil, 18 de outubro de 1960. Então, vejam aqui, foi criador de ovelha sim e não esqueceu jamais dos surdos. Afinal de contas, a esposa dele era uma surda, né? Aqui tem uma foto que aparece numa página inteira da revista O Cruzeiro, do dia 29 de abril de 1961, ano 28, número 28, ano 33º, exatamente do telefone que se encontrava na fazenda de Santa Cruz. A legenda está pequenininha, mas não dá. Essa imagem, essa foto, ilustra aqui o artigo do Pedro Calmon. Pedro Calmon, como eu já falei, era presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu estive com o Dr. Pedro Calmon em 1984, porque nós estávamos com um acervo aqui no INCRA, preciosíssimo, daqueles livros da antiga Fazenda Imperial. E eu fui conversar com o Dr. Pedro Calmon para saber se o Instituto Histórico não poderia cuidar desse acervo e tudo mais, né? E o Dr. Pedro Calmon falou, olha, esse material teria que ir para o Arquivo Nacional. E realmente, depois disso, o material foi recolhido no Arquivo Nacional. Hoje, felizmente, já está todo praticamente tratado, catalogado, inclusive tem um catálogo online. Quem quiser saber o que tem sobre Santa Cruz, que era da Fazenda, tem lá esse arquivo todo online para saber o material. Porque aí a pessoa não precisa, como nós fazíamos antigamente, primeiro ir ao arquivo, ver o que tem sobre Santa Cruz, quais são as coleções, quais são as fontes, para saber exatamente o que pesquisa. Agora não, agora quem já quiser já vai direto no arquivo, sendo até que alguns documentos já estão digitalizados. Então aqui, Dom Pedro II e o telefone. Pedro Calmon, um artigo longo
com 3 páginas, e essa foto, o Dr. Pedro Calmon vai contando um pouco da sua visão privilegiada, que ele era presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, também de muito contato com o Museu Imperial, então ele vai narrando essa história que já foi falada aqui com mais detalhes. Quem se interessar por esse artigo do Dr. Pedro Calmon, entra no site da Biblioteca Nacional, na Hemeroteca Nacional, e coloca lá, aqui, Revista O Cruzeiro, de 1961. Essa matéria foi publicada nessa revista. Então, Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Tem esse artigo e tem outros também do Gustavo Barroso, porque eles dois escreviam muito sobre isso. Houve aqui a Telebrás promoveu um concurso, Grambel, o telefone e sua importância social. Com este tema, a Telebrás instituiu um concurso de monografias em comemoração ao centenário da invenção do aparelho. Dele participaram estudantes do 2º grau das mais diferentes regiões do país. Os trabalhos vencedores saíram do Rio de Janeiro, São Paulo e Pará. Aqui, de certa forma, é uma homenagem que saiu, publicada na revista do Sino Azul, o telefone de Grambel a Luiz Carlos. Luiz Carlos foi um dos participantes vitoriosos, né? Então veja aqui que é uma caricatura mostrando um personagem tentando levantar um daqueles aparelhos antigos. E aqui uma propaganda do concurso, né? Também falando, agradecendo. Grambel, no caso, o inventor, agradece ao Luiz Carlos, que foi um dos participantes, Márcia Helena e ao Rui, que foram os 3 vitoriosos nesse concurso. Muito interessante, porque faz com que os jovens pesquisem, se interessem, e como é um tema, sempre um tema bastante fascinante, isso aí atraiu participantes de todo o Brasil. Encerrando esta postagem, eu fiz questão de colocar aqui uma foto do nosso inventor, Nicola Santo. Foi tirado da revista Doméstica, janeiro de 1926. O engenheiro Nicola Santo, com o aparelho de sua invenção, rádio portátil de algibeira, olha que veja lá, janeiro de 1926. Foi, sem dúvida alguma, o Nicola Santos, um dos inventores, um dos precursores da invenção do telefone sem fio do nosso celular. Janeiro de 1926. Ninguém imaginava falar em celular. Então, um rádio portátil de algibeira sem antena nem terra, pesando 280 gramas. Conseguiu, passeando nas ruas do Curato de Santa Cruz e da capital federal, ouvir telegramas de estações emissoras europeias e americanas. Olha só que coisa interessante. Todos os sinais recebidos pelo inventor e por especialistas em radiotelegrafia foram reconhecidos, só os prefixos das estações emissoras, sendo o radiotelegrama transmitido com rapidez, isto é, manipulação automática impossível ler-se de ouvido. O engenheiro Nicola Santo disse que o seu aparelho nada tem de similar com os conhecidos. O seu processo de captar as ondas hertzianas abre novos horizontes na radiotelefonia. Entrevistado, o inventor disse: trabalho há 16 anos neste invento. Estou satisfeito do resultado obtido. Posso afirmar que brevemente poderemos transmitir nosso pensamento para qualquer ponto do globo. E até mesmo, quem sabe, poderemos em breve ouvir falar, passeando em plena rua, parente e amigo através mesmo do grande oceano, utilizando-se apenas de um simples aparelho portátil. Vejam que visão de nosso morador de Santa Cruz, Dr. Nicola Santo. Ele era italiano, já fiz uma postagem sobre Nicola Santo. Ele inventou, foi um dos precursores também da aviação civil, era colega de Santos Dumont, esteve em Santa Cruz, inclusive, criando uma companhia de aviação, tipo de uma empresa de aviação civil, naquela época não havia aviação militar. Tem vários inventos interessantíssimos, inclusive outros inventos que naquela época, nós estamos falando aqui, como eu falei, década de
1926, e o que ele está, na entrevista que ele cita aqui, é exatamente o que nós fazemos hoje. Nós passamos nas ruas com o quê? Com o nosso telefone. Hoje cedo saí com o telefone aqui, o meu celular, fiz um videozinho um aviário ali na rua Aurora, quer dizer, coloquei na mesma hora na mensagem, mandei. Então, se eu quisesse, se eu tivesse um seguidor lá no Japão, automaticamente estaria acompanhando isso, desde que nós tivéssemos sinal. Então aqui tem uma foto de Nicolas Santos. Eu vou novamente voltar a falar dele, porque realmente foi um inventor importante de Santa Cruz. Já bem idoso, já bastante idoso, ele não tinha família aqui no Brasil, foi acolhido no Hospital Dom Pedro II, não era paciente, era amigo lá do doutor José Antônio Ciraldo, que era o diretor do hospital. O doutor José Antônio Ciraldo conseguiu um quartinho para o Nicolas Santos. Ele ficou lá nesse quarto durante um longo tempo, onde ele concedia entrevistas para diversos órgãos da imprensa e também mostrava, né, as suas pesquisas sobre o hangar, enfim, uma série de trabalhos que nós vamos falar posteriormente. Realmente é uma figura que Santa Cruz precisa homenagear. Terminando a nossa postagem finalmente, eu fiz questão de colocar uma foto colorida, bonita foto, para que vocês vejam como era bonito o aparelho. Né? Um telefone, aparelho usado pelo imperador no Paço de São Cristóvão ou na Fazenda de Santa Cruz. O Rio de Janeiro teve a segunda companhia telefônica do mundo, acervo do Museu Imperial Petrópolis. Então, os conectores de louça, esse aparelho foi fabricado na Inglaterra, né? Aqui o fone de madeira, essa parte aqui de feltro, essa alavanca aqui de metal, né, dourado, tipo bronze, muito bonito. Esse telefone, quem conhece o Museu Imperial, lá em Petrópolis, sabe que esse telefone está lá na parte da exposição permanente, em destaque. Né? Quando você for a Petrópolis, quando você for ao Museu Imperial, não deixe de ver o museu, o telefone que pertenceu à Fazenda de Santa Cruz. Sobre a questão de Dom Pedro II e os telefones, existem muitas histórias e muitas lendas, né, dizendo que Dom Pedro não saía do telefone, né, ficava o dia todo ligando, né, isso aí já não posso confirmar. Mas fica aqui como uma contribuição, mais uma das curiosidades históricas de Santa Cruz. Espero que você tenha gostado. Se gostou, comente, compartilhe e vamos aguardar uma próxima oportunidade. Um bom início de novembro para todos, uma boa noite e um excelente final de semana. Até uma próxima apresentação. Professor Sivaldo, canal do YouTube.